O vagabundo pode filmar o policial, agora o aluno não pode filmar o professor? Absurdo, né? Hein? O vagabundo, uma pessoa da rua qualquer pode filmar uma ação policial ou não pode? Absurdo. Não pode? Eles não querem meter câmera no policial? Ele é um cliente ou não é? Ele é um cidadão recebendo um serviço público ali, sim ou não? O professor ali, ele nem deveria ser servidor público, porque isso não é função de carreira de Estado. Mas ele é. Ele é remunerado em todos os benefícios do servidor e não quer ter nenhuma responsabilidade, é isso. Hein? Só E a professora, você viu? E o rastro da desigualdade. Você viu a juíza? Eu sou professora também. Você viu a juíza? Eu sou professora também, né? É de direito sem dever. Bom, pra gente finalizar, que só isso aqui deu 10 horas, perguntar pro Pedro da foto sua com 38. Bombou. Aumentou os seguidores lá do chefe, não? Não, então, você sabe que eu não tenho rede social, né? Eu não tenho nenhuma. Aliás, eu tenho, né? Graças a Deus, né? Os aplicativos de mensagens também são redes sociais, como já me disseram, né? Eu não sabia, eu descobri esses dias. Mensageria. Então, mensageria, isso aí. Mas, assim, eu achei extremamente positivo, porque, assim, bom, se eu não acreditasse que o Estado pode ajudar com algumas coisas, né, no Brasil especificamente, eu seria meio masoquista, né? Cara, meio doido aí, né? Porque é a minha única experiência profissional aí no Estado, né? 12 anos. Mas, concluindo e, assim, fazendo um comentário mais geral também, eu acho assim, ontem eu falei, o Brasil tem uma trajetória muito peculiar, né? O Estado ele veio antes do povo, né? Veio antes da nação. Então, o aparato burocrático, né? Até quando você pega em perspectiva histórica, né? A corte veio para cá e aí começou, né? A gente começou a se identificar como brasileiro, né? Começou a criar instituições, aquela coisa toda. E é um processo com avanços, recuos, né? Não tem uma fórmula dada. Quando eu olho o BNDES, por exemplo, que foi criado, por exemplo, depois de Roberto Campos com Celso Furtado, Missão Cook dos Estados Unidos, né, assim, tentando quebrar a cabeça, né, como financiar investimento de longo prazo no país, né, a gente identifica essas raízes, percebe a origem, né, da construção dessas instituições. Isso vale para Banco Central, isso vale para a CVM, qualquer instituição econômica do Brasil tem a sua causa de ser, né? Mas eu acredito muito em gradualismo e em reforma. Eu acho que a gente tem que atualizar essas instituições, né? E eu acho que eu tenho testemunhado algumas iniciativas nesse sentido, né? Para que elas possam responder às demandas da sociedade. Quando você olha quem representa, né? Fazendo um gancho com o que o Rodrigo comentou, né? A idade das pessoas que estão tendo mais repercussão, né, no meio político, né, no Congresso, e quando você pega a idade, né, do pessoal mais tradicional, né, enfim, com as ideias mais tradicionais, você vê que há um descasamento, inclusive, geracional, né? E isso passa por questões como entender o que é moeda, né? A gente colocava aqui moeda na reserva de estratégica, né? Nesses sistemas contemporâneos, mas Thomas Paine estava lá, né? Na discussão da origem dos Estados Unidos, né? Criticando, né? A possibilidade de uma emissão e tal, enfim. É uma questão, é um filósofo discutindo moeda, né? O Isaac Newton foi secretário do Tesouro, né, o Exchequer, né, que se fala, né, lá no Reino Unido, né, então é uma discussão altamente filosófica e com múltiplos impactos. Então, assim, eu sou otimista a longo prazo também, como o Rodrigo. Acho que a gente tem várias tensões, várias dificuldades, assim, qual é a o devido papel dos poderes, né? Como que isso deve ser harmonizado, né? Acho que a gente passa por um momento de hiperexcitação, né? Assim, né? Os poderes com essa ânsia também de ter que responder em tempo real, né? Em rede social, né? O que estão fazendo, o que tem de propostas e tal. Que eu também acho que tem uma certa precariedade, né? Traz uma certa precariedade, porque há decisões, há processos que dependem de construções mais longas mesmo, né? Mas, assim, no fundo, é ampliar o espaço público, né? Você está ampliando o rol de acesso à informação, né?
A gente teria certas discussões se a gente não tivesse internet, né? Eu vejo às vezes gente simples com acesso a vídeos, acesso a Wikipédia, acesso a PDFs gratuitos hoje, e é incrível a linguagem, o vocabulário, o repertório dessas pessoas hoje em dia. Eu falo, eu não tinha esse repertório, graças ao celular, né? Graças ao celular, né? Então é aquilo, né? Não tem uma fórmula pronta, mas assim, eu sou otimista no sentido de que um país dessa dimensão, né? Com essas riquezas, né? Com uma população, claro, ainda tá enfrentando aí uma transição demográfica importante, mas ainda com alguma juventude e disposto a empreender, né? Eu acho que tem muito a avançar ainda, né? Aí, só para concluir, o Richman tem um comentário, né? Que ele fala assim, o que é desenvolvimento, né? Desenvolvimento você tem que crescer e aí depois tem que acontecer uma distribuição. Mas aí eu fiquei matutando sobre essa colocação dele, né, para os nossos tempos, né? O problema é o seguinte: se você não tem uma moeda sonante, né, se você não tem uma moeda que funciona, é tão grave isso que no fundo você só tem captura de renda, você não consegue ter desenvolvimento. Você gera assimetrias e distorções profundas na sociedade em termos de incentivo, nos mais diversos níveis, né? Eu vou ter ou não uma família? Eu vou trabalhar mais ou menos? Eu vou empreender ou não, né? Assim, que é um pouco o que o Renato comentava, né? Quais são como é que você fala, né? Mostre-me os incentivos, eu mostro os resultados, né? Charlie Munger. Então... isso da moeda que você adota determina seu comportamento e, em última análise, vai determinar sua moralidade, né? E essa questão, eu lembro quando eu morava nos Estados Unidos, que os americanos, né, muito por conta do livre mercado, da Constituição Simples, você não via ninguém falando sobre política e ninguém sabia o nome de ninguém, né? Então, assim, países livres, países, né, focados no empreendedorismo, você não sabe nem o nome de político, nem de ministro, de nada disso, né? Não, quanto mais famoso o político, normalmente é pior a atuação. Me diga um presidente da Suíça, não é isso? Ah, exatamente. E aí... Fala de desgraça no Brasil. No Brasil, por muito tempo, a gente ouvia a seguinte frase. O juiz também. Quanto mais famoso o juiz, geralmente ele tá aprontando mais, não é isso? Na hora que o juiz ninguém pra saber o nome dele, não é isso? É claro. Na hora que eles souberem o nome dos... Essa frase era famosa. Na hora que... Principalmente Copa do Mundo. Na hora que os brasileiros souberem o nome dos 11 ministros do Supremo, em vez dos 11 nomes do jogador da seleção brasileira, o Brasil estará melhor. Não, cara, a gente faz a mínima ideia de quem são os 11 jogadores titulares da seleção brasileira. Exatamente. Isso é péssimo para o Qualquer pessoa medianamente informada já sabe quem são os 11 ministros. Não sabe quem são, não. Quem botou ele lá, qual a posição do cara, quem botou ele lá, em que circunstância, a quem ele deve, não é isso? E aí eu vou dizer uma coisa, que você pega agora, depois de 2020, eu percebi uma radicalização absurda política, porque os Estados Unidos, o que eu fiquei mais impressionado foi com a mudança do governo pro Trump, né, que a mudança de narrativa das empresas, dos negócios. Foi o que eu falei. De tudo. É uma coisa inimiga assim... da liberdade. Hoje em dia são as maiores aliadas, bicho. Não, mas o incrível não é isso. O incrível é como que a mudança de um político mudou o planeta completamente. A gente tá falando assim da identidade de gênero, várias agendas que foram desaparecendo em questão de meses. Você vê que é uma tendência que não foi só uma eleição. Foram vários fatores que levaram à eleição. Você acha que o primogênito do Trump, o primogênito do cara mais rico do mundo lá, querer virar trans e tirar o nome do pai, você acha que isso não interferiu na decisão dele? Você acha que ele comprou o Twitter pra ganhar dinheiro? Mas o que eu tô querendo dizer é que o poder político, eu tenho a impressão que isso de forma muito negativa, o poder político ficou muito maior nesses últimos anos. O Bukele era um esquerdista, até o momento que ele aceitou a Deus o chamado e fez o que fez, não é isso? Gente, então vamos finalizar. Queria agradecer a participação de todos, tá? Muito obrigado e agradecer principalmente ao Sou Brasília e ao Denver, né? Que graças a ele, nós estamos aqui todos reunidos. Muito obrigado. Me gravou, inclusive, ontem com Domingos, me gravou como é o nome do outro brother, Renato, como é? Estripulia. Renato Estripulia, não é isso? Mas eu queria só deixar uma coisa que eu acho que o Renato faz, que é o maior investimento dele. Que é o investimento que o Mises sempre falou. Ideias e somente ideias na escuridão. E querido, seu maior investimento que você faz, de longe, é em gente. Quando a gente perde pessoas para outros países, não volta, velho. É a pior coisa que acontece para qualquer país. O fato de você estar gastando energia e tempo para convencer as pessoas que essa moeda é a moeda ideal, você está investindo a coisa mais escassa que qualquer pessoa tem. Por isso que eu voltei a esse tempo, né? Que é o tempo. Por isso que eu falo que seu investimento é a sua vida.
É exatamente por isso. Talvez Tem eu não tenha conseguido me explicar antes, mas eu agora acho que... Pra mim, o principal artigo do Bitcoin é um Bitcoin sobre a sua palestra lá. É o Bitcoin e os pobres. Se você tá me assistindo aqui, leia. O Bitcoin e os pobres explica que na hora que uma sociedade, que não a maioria, mas a maioria dos produtores, que são menos de 2% da população, aceitarem o Bitcoin, ele não dificulta o socialismo não, ele inviabiliza, viu? Acaba o welfare, acaba essa putaria, viu? Acaba a festa do vagabundo, viu? O Bitcoin e os pobres, de Mircea Popesco, pesquisa aí que tem em português também. Esse é o artigo que diz que Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo, né? Olha só. Amém. Viva Satoshi. Amém.